Vejam, o que seria do Amazonas, senhores prefeitos, pensem comigo, o que seria da sua gestão, Adail, da sua gestão, Bi, quando foi prefeito, sem o apoio desses senadores. É muito difícil trabalhar sem apoio. Hoje, através de todo o trabalho que eles têm feito, tem ajudado o estado do Amazonas. E eu repito, a caminho do fim da minha fala, estaremos juntos pelo bem do Amazonas, pelo bem do povo. Muito obrigado, bom dia a todos, que Deus abençoe. Desde 2015, com a criação das emendas impositivas, o Congresso Nacional ampliou seu controle sobre o orçamento público, reduzindo o poder de barganha do Executivo. Essa mudança culminou na criação das chamadas emendas PIX, que permitem a transferência direta de recursos a estados e municípios, sem necessidade de convênios ou prestação de contas imediata. O volume de emendas parlamentares destinadas por deputados federais a estados e municípios saltou de 2 bilhões em 2020 para 8 bilhões em 2024. Um aumento de 4 vezes em menos de 5 anos, segundo o levantamento do jornal O Globo, em outubro de 2024. Esses valores beneficiam principalmente prefeitos alinhados a partidos com as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Entre os 178 municípios que mais receberam recursos por meio das chamadas emendas PIX, 93% dos prefeitos que buscaram a reeleição foram reconduzidos ao cargo. As emendas estão atualmente sob investigação da Controladoria Geral da União. Esses políticos, concentrados no chamado Bloco do Centrão, foram os que elegeram mais prefeitos na eleição municipal de 2024. Para se ter ideia, o PSD, partido do senador Omar Aziz, elegeu 887 prefeitos no país. O MDB do senador Eduardo Braga ficou em segundo lugar, com 856 prefeituras, seguido do PP, com 747, do União Brasil, com 584 representantes no Executivo Municipal, e do PL, com 516 prefeituras. Essa relação do efeito das emendas com o resultado nos municípios e na votação reflete também na forma como as pessoas que operam esses recursos nos gabinetes os observam, os enxergam. Uma pesquisa feita entre maio e junho de 2024 pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira na Câmara Federal, junto aos gabinetes, apontou que, nestes gabinetes de partidos como MDB, PSD e PP, 60% dos cargos consideraram as emendas individuais como a atividade política mais relevante e importante, enquanto para o PT e PSDB esse número cai para aproximadamente 30%. Estamos aqui com o ex-deputado federal Marcelo Ramos, de forma virtual. Ele está em Brasília, atendeu o nosso pedido. Ele é advogado, é professor, consultor e ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados. Então, entende tudo do assunto que nós vamos tratar hoje. Obrigada, deputado, por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, a alegria de dialogar com o Tiago e com o meu fraterno amigo Afrânio. E vamos lá, acho que é um tema muito atual e um tema muito relevante que tem influenciado muito, tanto nas relações internas dentro da Câmara dos Deputados, como do Senado, como nas relações do eleitor e das lideranças políticas com a política. As emendas, elas mudaram completamente a lógica da política no Brasil e nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Exatamente. A gente tem que começar logo, colocar o dedo logo na ferida, nesse ponto que o deputado Marcelo falou, porque tem mudado completamente a relação do governo com o Congresso, dando ainda essa indicação para muitos cientistas sociais, a interpretação de que o presidente já não atua mais como presidente, quase um gerente dessas relações e das vontades impostas pelo Congresso Nacional, sobretudo pela Câmara dos Deputados. Então, eu vou começar hoje pelo professor Tiago Jacaúna, para que ele possa explicar um pouco para a gente como ele enxerga. Eu sei que ministra aulas de ciência política, né, de políticas públicas na Universidade Federal do Amazonas, essa ampliação de poderes, de status, de influência da Câmara dos Deputados, sobretudo na relação com o governo federal, a partir desse avanço de indicação de emendas. Não, exatamente. As emendas parlamentares, historicamente, elas
elas significam uma das principais fontes de relação entre o Executivo e o Legislativo, né? Então, até 2015, eu diria, né, que foi a emenda constitucional 86, que vai regulamentar as emendas parlamentares individuais, depois vem as emendas de bancada, né? Antes desse período de 2015, já havia as emendas parlamentares, a possibilidade constitucional das emendas parlamentares, mas o Executivo Federal tinha muito maior barganha, porque poderia vetar as emendas parlamentares, né? Não havia uma normativa que obrigasse o Executivo Federal a pagar essas emendas parlamentares. Tanto é que um episódio interessante que foi em 2011, que o Executivo contingenciou todas as emendas parlamentares, né? Foi a partir daí que o Congresso... Tipo, né, as impositivas. as emendas impositivas. Contingenciou, porque para você atingir a meta, né, do fiscal, o governo federal precisa contingenciar, né? Então, em vez de contingenciar as suas emendas, o seu poder discricionário, contingenciava as emendas do Congresso. Então, isso produziu um efeito no Congresso, né? O Congresso reagiu a isso, porque, evidentemente, que os parlamentares precisam se articular com as suas bases eleitorais, que é isso que o deputado Marcelo acabou de falar, que uma vez que, em 2015, isso é possibilitado como reação do Congresso, né, uma reação a esse contingenciamento quase total em 2011, começa, então, as emendas parlamentares individuais, de bancada depois, né, de comissão, mas vamos falar aqui das emendas individuais, elas ganham autoridade constitucional, possibilidade constitucional, né? E aí sim começa a mudar essa relação com o Congresso. Por exemplo, o Congresso passa a ter muito mais força de barganhar, né, muito mais possibilidades, e vai diminuindo o poder do Executivo Federal, né? Ou seja, as emendas também parlamentares, elas funcionam como um dispositivo de gerenciamento da coalizão, vamos dizer assim, da coalizão que o governo federal precisa fazer na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional, e que o Congresso Nacional, após 2015, passa a ter mais poder de barganha com o Poder Executivo do que tinha antes, né? Então, essas emendas parlamentares, elas acabam, evidentemente, tensionando, porque a gente vê recentemente o governo federal, por exemplo, diminuindo as emendas de comissão, porque as emendas de comissão não são impositivas, né? Então tem ainda. Mas isso vai gerando um cabo de guerra entre governo federal e Congresso Nacional, né? Então, o legislador com as emendas, o que é as emendas? O que são as emendas parlamentares? É um tensionamento da lei de orçamento, né? A lei anual de orçamento. Então, o legislativo tensiona para conseguir, evidentemente, uma parcela desse orçamento para dialogar com as suas bases, né? Eu acho que, no fundo, o que acontece é que, sabendo de que, do ponto de vista político, né, num país, num sistema pluripartidário, na qual existem inúmeros municípios, os parlamentares, evidentemente, dialogam, se aproximam com o seu eleitor via emenda parlamentar, né? Então, foi um pouco que no início da conversa, o Davi Almeida deixou muito bem claro, né? Prefeito Bigacia, outros prefeitos, o quanto é muito importante a ação parlamentar, exatamente principalmente quando nós estamos falando de municípios que têm menor gerência orçamentária, né? Dispõe de poucos recursos. Então, as emendas parlamentares, elas são fundamentais para prover acesso à educação, saúde, enfim, questões básicas, né? Na qual os municípios com menor orçamento ainda dependem muito mais dessas emendas parlamentares. Sim, tem uma série de relações que não ficaram bem resolvidas ao longo do tempo, e aí as emendas surgiram como algo sem freio, porque elas começam lá em 2011, como bem lembrou aqui o professor Tiago Jacaúna, começam num outro tipo de relação, mas daqui a pouco vem a emenda do relator, vem o orçamento secreto, e as emendas PIX do ano passado, que foram a maior polêmica, porque aí elas são desprovidas totalmente de possibilidade de controle, né, do recurso, e é um debate que se tornou, inclusive,
uma guerra, digamos assim, entre o Congresso e o STF. Eu lembro, deputado Marcelo, da vinda do presidente Lula em Manaus, ainda na eleição. Ele, na verdade, não foi um dia que ele veio aqui, ele passou por aqui, né? A aeronave abastecia, e ele disse que precisavam retomar uma série de questões no país, mas a relação também com a Câmara dos Deputados. Ele fez naquela ocasião uma crítica ao Arthur Lira, a forma como ele avançava sobre o orçamento, e que isso era preciso ser alterado. No entanto, ele se elege com uma diferença de 3 milhões de votos, mas não consegue maioria no Congresso, ou uma maioria que se afinize com o tipo de pensamento dele. Então, o tipo de governo que ele faz, essa pressão é superior ou ela é igual à do governo Bolsonaro, do Congresso? Como é que se dá essa relação, na sua opinião, na sua visão? Bem, Rosene, primeiro, eu fui vítima do que é o efeito negativo das emendas. E eu vou começar por essa história. Eu fui retirado indevidamente, ilegalmente, da vice-presidência da Câmara dos Deputados, pela força que o presidente Arthur Lira tinha à época, por ter nas mãos dele 16 bilhões de reais de orçamento público para distribuir para quem, quando e onde ele quisesse. Isso deu um controle absoluto dele para a formação de maiorias dentro do parlamento. Eu digo que hoje é impossível um presidente da Câmara perder uma votação dentro do parlamento brasileiro, porque ele utiliza a emenda como um instrumento de poder interno. Do ponto de vista externo, eu fui, no período do quadriênio que eu fui deputado federal, eu fui o deputado federal que mais captou recursos de emendas extraordinárias. E eu vou já separar os dois tipos de emenda. E distribuí em todos os municípios do interior do estado do Amazonas, sem levar em conta o critério do prefeito que me apoiava ou que não me apoiava. E o fiz porque nós vivíamos um período de pandemia e não julgava ser justo eu negar emenda ao município que sofria com o Covid porque o prefeito não me apoiava ou porque depois eu não ia ter voto nesses municípios. Eu sou o deputado federal que mais colocou dinheiro na história da cidade de Manaus e o prefeito não me apoiou. Eu coloquei milhões de reais de emendas na cidade de Tabatinga e tive metade dos votos em 2022 do que eu havia tido em 2018. Então, vamos lá. Primeiro, é importante entender que não está fora do conceito republicano que o parlamento, que o poder legislativo aloque parte da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Isso não é um problema em si, por dois motivos. Primeiro, porque 513 deputados e 81 senadores enxergam melhor o Brasil do que um burocrata no Poder Executivo. Então, é bom para a descentralização de recursos orçamentários que parcela da capacidade de investimento esteja no Poder Legislativo. E segundo, porque quando um presidente da República ganha, ele ganha com uma maioria. Então, as decisões de alocação orçamentária dele representam a vontade daquela maioria que o elegeu. O parlamento representa todo o povo brasileiro, a maioria e a minoria, os que ganharam e os que perderam. Portanto, você permite que as minorias também tenham capacidade de alocar um pedaço do orçamento do Estado brasileiro. Portanto, o problema não é que existe emenda parlamentar. O problema é que nós temos emendas impositivas individuais e de bancada, que são essas de 2011, mas que em 2019 foi criada uma aberração, que são as emendas extraordinárias, que começaram com um valor pequeno e acabaram em 16 bilhões de reais, que já foram chamadas de RP9, de emenda de relator, de emenda de líder, de emenda PIX, de orçamento secreto, e o nome atual é emenda de comissão. Que o que é? O parlamento se aponderar de quase toda a capacidade de investimento do Estado brasileiro
e o presidente, no caso do ex-presidente Arthur, apenas ele poder distribuir quanto, quando e para quem ele bem entende. Isso sim é uma aberração absurdamente inconstitucional. E no atual estágio, terceirizado ou coletivizado a distribuição entre o presidente da Câmara e os líderes. Isso está errado, porque a emenda individual é igual para todo deputado. Emenda extraordinária, emenda de relator, emenda de comissão, o presidente distribui para quem ele quer e quando quer. E isso gera uma distorção absurda. Distorção na distribuição e distorção na alocação, porque você tem municípios muito pequenos recebendo muitos recursos e municípios muito grandes com problemas gravíssimos recebendo recurso nenhum. Então, isso é algo que precisa efetivamente ser enfrentado imediatamente. Então, vamos lá. Para eu concluir, a gente abrir para o debate. Hoje, esse modelo de emenda, ele desvirtuou a lógica do presidencialismo de coalizão. Antes, o presidente colocava no ministério alguém de um partido, esse líder desse partido atendia os deputados com o orçamento do ministério. Hoje, um ministro precisa pedir de um parlamentar para que o seu ministério tenha alguma capacidade de investimento. Por isso que o governo não consegue formar maioria simplesmente entregando ministério para os partidos. E os deputados não dependem do Poder Executivo porque tem milhões e milhões de reais para distribuir sem nenhum critério. O problema é a falta de critério de distribuição e a falta de critério de alocação desses recursos, e não a existência desses recursos. Por isso, eu concordo que o STF tem feito, que não é impedir as emendas, mas exigir transparência e critério de alocação desses recursos, porque não são recursos que caem do céu, são recursos públicos, recursos do contribuinte brasileiro, recursos quando eu pago imposto, quando você paga imposto, quando o nosso ouvinte paga imposto. Dados aqui também do Instituto de Ciências e Pesquisas, a INSPE, que indica que o Brasil tem hoje um dos legislativos com maior controle sobre o orçamento federal, se comparado a 30 países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. É isso, desenvolvimento econômico. Bom, esses dados se refletem no que o deputado Marcelo acabou de expor na fala dele. E a gente consegue perceber também, essa semana, houve o anúncio da fusão do União Brasil com o PP. Uhum. E, naquela ocasião, esses dois partidos somam 4 ministros. E eles se apresentam ali com um discurso crítico de adversário ao governo. Tem 2 pré-candidatos à presidência da República na próxima eleição. E acusam que o Brasil precisa mudar por falta de corrupção e tudo mais. Por falta de corrupção, não, para acabar com a corrupção. O discurso não é o problema, né? A crítica não é o problema, mas era algo impensável em outros momentos. Eles estão tão livres em relação ao que eles precisam, que é o orçamento, que esse tipo de relação ele não existe mais, né, de relação com o governo federal. O governo federal acaba sendo algo realmente menor. Então, dentro dessas questões todas colocadas pelo professor Jacaúna e pelo Marcelo Ramos, então a gente consegue entender que emenda não é um problema. O problema de antes e o problema de agora é o desequilíbrio na relação dessas figuras todas que deveriam se comportar harmonicamente para que a democracia funcionasse. Queria ouvir a sua opinião, professor Afrânio. Então, ouvi atentamente o que o Marcelo falou. Sempre é bom ouvir o Marcelo. O Marcelo esteve lá dentro e provavelmente vai voltar, porque ele faz falta lá dentro do parlamento. E o que eu percebo é que nós saímos aí de um presidencialismo de coalizão para um parlamentarismo executivo, vamos dizer, orçamentário. Algo assim que vem de um lado, inverteu a ordem do fluxo, digamos assim. E isso é grave. Isso é grave porque esse acúmulo de poder é recente e acho que ainda não está normatizado e tampouco moralizado. E eu ia até falar, aproveitei o gancho do Marcelo, porque achei muito interessante o que foi dito aqui. Eu ia falar até do que acontece no final dessa linha nesse fluxo das emendas parlamentares,
que é o fortalecimento do parlamentar com suas bases. Isso aí é importante. O Marcelo falou que pequenos municípios recebem recursos, alguns são extremamente necessitados disso, mas outros acabam gerando um viés. Teve um caso, salvo engano, recente, não vou lembrar também se lembrasse não citaria aqui nesse momento, mas que um município pequeno, acho que do Ceará, recebeu assim, 4 vezes mais recursos do que outros muito maiores, tudo isso porque... Os municípios do Amapá têm grande destaque quando a imprensa nacional... Tem um presidente do Congresso, etc. Então, esse desnível acontece porque são raras as situações como a que o Marcelo falou, que ele próprio fez uma espécie de divisão na época da Covid entre os 62 municípios. A maioria dos parlamentares privilegia, sim, os municípios onde os prefeitos são seus aliados e, com isso, blinda uma quantidade de votos, garantindo, ou pelo menos começando um processo de pavimentação para uma reeleição ou para a manutenção do seu poder em determinada calha. Não é fora do comum você ver parlamentares que estão ligados a determinadas regiões em estados que privilegiam totalmente aquela região. Eu também não acho isso fora do contexto. Vou ser muito sincero, uma vez que deu-se a esse parlamentar o poder de dizer para onde deveria ir o orçamento, e já que ele tem bases lá e, teoricamente, sabe das necessidades daquela região, destinar recursos para lá. O que é, obviamente, ilegal e imoral é fazer isso em troca de um proveito pecuniário próprio, aí, seja lá qual for. Tá? Mas de capital político, isso sempre aconteceu. Mesmo antes de toda essa normatização, mesmo no tempo dos coronéis de barranco, a troca de favores sempre houve para se aproximar e fidelizar, digamos assim, as bases. Né? Então, eu acho que isso tudo é muito novo que está acontecendo agora, e os efeitos estão também começando a aparecer. E aí tem que ver para onde isso vai levar nos próximos capítulos dessa novela. A gente ainda vai ficar nessa rodada falando do Plano Nacional e depois a gente vai entrar mais especificamente para o que está acontecendo aqui no estado do Amazonas, lembrando do recente evento de lançamento da pré-candidatura do senador Omar Aziz e do senador Eduardo Braga. Mas na questão de o parlamentar investir, levar política pública, boas obras que aquela região precisa e receber votos, não há nada de irregular, muito pelo contrário. É merecido se espera que isso aconteça mesmo, né? Que bons desempenhos políticos possam ser renovados em mandatos para que isso aconteça. Agora, o complicado, professor, eu queria ouvir o senhor de novo, professor Jacaúna, é que algumas dessas emendas, elas, além da falta de transparência, elas estão completamente desassociadas de um programa de governo, um programa de Estado, né, para políticas que sejam de continuidade, que é o que nós precisamos, né, em todas as esferas. Essa coisa muito individual e sem controle, né, da transparência, ela não tem como dar outro resultado, senão um resultado ruim para a população e um descontrole completo da democracia. Né? Você imagina como é para um presidente como o Lula, que já tem minoria no Congresso, né, ele governar sem nenhum controle quase a respeito do orçamento, porque esse orçamento está sendo o tempo todo manejado por outras pessoas. Isso é um ponto. E a carga fica toda na costa dele, porque as questões ruins, se vai mal, se a inflação e tudo mais, tem alguém para pagar a conta, que é o presidente da República. Quem está mandando no orçamento, quem está mandando no desvirtuamento da política pública, está resguardado, né, ali dessa compreensão do senso comum. Eu queria que o senhor falasse um pouco a esse respeito. Então, eu acho que essa é uma questão interessante com relação ao que seria mais eficiente, vamos dizer assim. Se um orçamento baseado em um plano central, ou seja, em políticas públicas pensadas a partir de um planejamento central, no caso do governo, o Poder Executivo, pensando os planos e o orçamento ser executado a partir daquele plano. Ou, né, que eu acho que o deputado Marcelo trouxe um outro dado que é interessante, que é, em virtude da dimensão do Brasil, né,
e das especificidades regionais e locais do ponto de vista municipal, que é muito difícil imaginar que um poder central consiga pensar nas minúcias dos problemas a nível local. A gente pensando dessa maneira, as emendas parlamentares individuais, pensando individual, eu concordo muito com o deputado Marcelo com relação às emendas de comissão, que elas são quase uma imitação das emendas de relator, que foi que o STF derrubou, né? Não tem transparência. O que muda é que, em vez de estar em um relator, você divide elas nas bancadas. Mas o problema da transparência permanece. O modelo é o mesmo. O modelo é o mesmo, né? O problema da transparência permanece, com talvez uma diferença que o Poder Executivo pode vetar, mas a gente sabe com a força que o Congresso tem, isso volta depois, né? É reconstituído o orçamento depois das emendas de bancada. Mas voltando para essa questão da eficiência, né? Então, por exemplo, nós poderíamos pensar dessa maneira, de que qual o possível problema da pulverização do orçamento via emendas parlamentares, ou seja, os parlamentares podem, como vinha acontecendo, via emendas individuais, bancadas, fazer alocar aos seus municípios, né? Qual é o grande problema? O problema seria o seguinte, que em determinados casos, como a gente já vem acompanhando, o que acontece é uma centralização dos benefícios e uma coletivização dos custos, no sentido de que determinados municípios, dependendo dos parlamentares, da coalizão interna, que o deputado Marcelo bem falou, a discussão interna na Câmara, você pode conseguir determinados deputados, o presidente da Câmara, ou alguém, um amigo do presidente da Câmara, podem fazer uma coalizão para que determinadas emendas que podem não ser tão eficientes assim do ponto de vista das políticas públicas passarem e serem centralizadas em determinados lugares. Ou seja, o benefício vai ser para aquele 2, 3, 4 municípios, mas o orçamento é público, o orçamento é nacional, né? Então, existe o perigo, quando a gente pensa em eficiência, que nem sempre as emendas parlamentares, embora supra as necessidades locais, possa suprir as necessidades locais, elas vão ser tão eficientes assim, porque isso passa por um jogo político dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso, né, da Câmara dos Deputados. Então, a gente tem essas duas dimensões que precisam ser colocadas na análise, né? Ou seja, as questões que, por outro lado, né, mais uma dimensão, quando a gente pensa na democracia representativa, evidentemente que a democracia representativa, o que é? O Congresso Nacional representa diversos segmentos sociais que a gente poderia pensar que é justo que os parlamentares tenham acesso. Não, como o deputado Marcelo falou, não é um problema as emendas parlamentares. Tanto que não é um problema que, se você analisa os países que a gente diria que com democracia mais avançada, vamos dizer assim, democracia no sentido de que são países que distribuem bem a renda, que têm maior acesso à educação, à saúde, etc. Esses países, o parlamento sempre tem o nível significativo de acesso ao orçamento. Então, não é um problema. Agora, para corrigir esses problemas é necessário critérios, aí sim. Eu acho que é necessário que o Congresso Nacional pense em critérios de como que essas emendas, principalmente, eu vou pensar aqui, principalmente essas emendas de bancada. Quais são os critérios de alocação? Nós vamos quais os ministérios, quais as pastas que demandam maiores recursos nesse momento? Então, esses critérios não existem. E é isso que faz o sistema cair, né? Ou seja, ruir. É o fato dos critérios, não o problema em si das emendas parlamentares. Inclusive, muitos estudos apontam que é eficiente, sim. Uhum. As emendas parlamentares podem ser eficientes em termos de bem-estar coletivo, mas é necessário corrigir esses problemas. Uhum. Acho que está um pouco contaminado também isso com algumas denúncias de emendas parlamentares que foram encaminhadas e na verdade, o objetivo final era beneficiar o próprio parlamentar, ou seus familiares, ou
algum tipo de empresa ligada a ele ou alguém que ele conhece, enfim. Isso está bastante contaminado, na minha opinião, com casos como esse, que eu espero que sejam exceções. Devem ser, evidentemente, exceções, mas que elas acabam reverberando de tal forma que generalizam o pensamento. Ou seja, acaba que todo As pessoas mundo interpretando que descontrole, né, na verdade. Exatamente, interpretando que quanto maior for a liberdade, ou então a maior for a influência em cima do orçamento, maior será a corrupção, maior será o desvio, maiores serão as ilicitudes. Eu até penso que quanto maior a influência for, sim, né, da maneira que está acontecendo, porque há um desequilíbrio, né? Acho que dentro das falas que ocorreram até agora, a gente pode compreender que é preciso um equilíbrio entre os poderes, ele precisa ser mantido e dessa maneira não está sendo mantido. É preciso que haja políticas públicas para a aplicação desse orçamento, mas hoje a realidade delas é que muitas vezes o governo federal não enxerga as especificidades. Nós estamos numa região que definitivamente não atende essas especificidades, né? E tem a questão da transparência e da corrupção, que é um problema que nós temos sempre, né, no país. Mas eu quero voltar com o deputado Marcelo para lembrar a ele aquele dia que o presidente Lula esteve aqui. O senhor estava lá presente, não sei se o senhor tem isso na sua memória, mas eu queria que o senhor fizesse uma comparação dessa relação do presidente Lula com essa realidade do Congresso Nacional, da Câmara, que o senhor observa bem de perto sempre, e do momento anterior do presidente Bolsonaro, que o senhor estava lá também como vice-presidente. Me faça uma comparação, por favor, do seu ponto de vista. Claro, o ponto central é esse poder que a Câmara tem sobre as emendas. Rosiane, vamos tentar nivelar o nosso ouvinte, né, para que ele entenda que tipo de emenda nós estamos falando. Existem 3 tipos de emenda. As emendas individuais, que cada deputado tem, que cada senador tem, que todos recebem o mesmo valor, algo em torno de 25 milhões de reais, ok? Agora está 40 e pouco, acho que aumentou agora, mas são emendas individuais, todos os deputados têm, os 513 têm e os 81 senadores têm, igual, mesmo valor. Nessas emendas tem um critério, tem um percentual que obrigatoriamente tem que ser utilizado em saúde e educação, ok? Então são emendas com valor igual para todos, que obrigatoriamente têm que ser executadas e que obrigatoriamente um percentual delas tem que ser aplicado em saúde e educação. Existem as emendas de bancada, que são por estado. Então, o estado do Amazonas reúne os deputados federais e os senadores e distribui um percentual do orçamento. Para quê? Para obras estruturantes nos estados. A emenda individual para as obras do dia a dia na prefeitura, para reformar uma quadra, para reformar uma escola, para montar um centro cultural, para essas coisas do dia a dia, ok? As emendas de bancada, em tese, para obras estruturantes, para construir um IFAM, para construir uma universidade, para asfaltar uma rodovia estadual, a M10, por exemplo, a M70, por exemplo. E existe a aberração, que são as emendas extraordinárias, que não tem critério nenhum de distribuição e não tem critério nenhum de alocação. Então, nós estamos falando de 3 coisas diferentes. O que é o modelo ideal? O modelo ideal é o que era até 2019. As emendas individuais para esses gastos corriqueiros dos municípios e os parlamentares alocando, porque um burocrata em Brasília não vai enxergar a Atalaia do Norte como um deputado federal do Amazonas vai enxergar, para citar um exemplo. As emendas de bancada, para que as bancadas juntas, os deputados federais e os senadores, escolham grandes obras no Estado para alocar esses recursos. E as extraordinárias, aí, é simplesmente para dar poder aos deputados e desvirtuar o critério de funcionamento da democracia brasileira. Porque daí um deputado tem 500 milhões, o outro tem 10, o que é de oposição não tem nada, e isso, obviamente, não cabe dentro das regras constitucionais, ok? Vamos pegar a comparação do período Bolsonaro para o período Lula. Até para a gente entender que isso foi criado em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. E por que foi criado em 2019? Não foi por acaso. Foi criado em 2019
porque o ex-presidente Bolsonaro fez um discurso para o público que não distribuiria seus ministérios entre partidos. Então, ao invés de distribuir os seus ministérios entre partidos, ele distribuiu o orçamento público entre os deputados. Então, ele não usou ministério para formar maioria, ele usou o dinheiro do cidadão, ele usou o dinheiro do contribuinte para formar maioria. E dizem que o cachimbo entorta a boca. E nesses 4 anos, esse orçamento que começou com 5 bi, que começou com 3 bi, foi parar em 16 bi. E o cachimbo entortou a boca. A Câmara e o Senado não aceitam mais abrir mão dessa parcela de poder que ele avançou sobre o orçamento do Estado brasileiro. Primeiro isso. Segundo desvio dessa história, é que quando você não tem critério de aplicação, você pega a capacidade de investimento do Estado brasileiro, que já é mínima, algo entre 3% e 5% do orçamento. O que é que eu estou dizendo para você entender, ouvinte? De 3% a 5% do orçamento do país, de tudo que o Brasil arrecada de imposto, de contribuição, de todo tipo de tributo, apenas de 3% a 5% ele pode usar para construir obra, para fazer investimento, para recuperar uma rodovia, para construir uma nova rodovia, para construir uma universidade. Todo o resto já está vinculado para pagar pessoal, o gasto da educação, o gasto da saúde, que são receitas vinculadas no orçamento. Sobra de 3% a 5% para fazer obras estruturantes. Quando o parlamento se apropria desses 3% a 5%, e distribui entre 513 deputados e 81 senadores, você retira a capacidade do Estado brasileiro de fazer obras estruturantes. Mas calma, isso pode ficar pior, porque você autoriza nessas emendas a aplicação em custeio da saúde e da assistência social. E aí o pouco dinheiro que teria para investimento é alocado em custeio. O dinheiro que seria para construir um hospital é colocado como emenda no município, que vai usar para pagar o servidor do hospital, que ele deveria pagar com orçamento próprio. Então, entende que o desvirtuamento ele é total e absoluto. Claro que quem é deputado, quem é senador, quer conseguir cada vez mais recursos para os seus estados, as suas bases, as suas cidades, seja que critério você utilize. Agora, isso não está vinculado a uma definição de prioridades do Estado brasileiro. Por fim, qual é o modelo ideal? É o que existia antes de 2019, que é o que o presidente Lula defende. Mantém as emendas individuais e as de bancadas, ou seja, mantém um pequeno pedaço da capacidade de investimento do Estado brasileiro na mão dos parlamentares para que ele faça o recurso chegar direto nesses municípios mais invisíveis, e deixa a maior parte da capacidade de investimento no Executivo por 2 motivos. Primeiro, porque é o Executivo que enxerga o Brasil como um todo. E segundo, porque a proposta do Executivo, a proposta de quem ganhou a presidência, que tem um plano de governo com as obras estruturantes que o governo se comprometeu e que precisa desse orçamento. Então, esse é um modelo ideal. Um pequeno pedaço no parlamento e a maior parte no Poder Executivo. E foi isso que foi desvirtuado absolutamente em 2019. Uma proposta ideal. E é possível, nesse momento, esse ideal, né, nessa relação política? Não, eu não acho que nesse momento seja possível por conta da correlação de forças. Sim. Vejam só, Rosine, às vezes as pessoas não conseguem compreender certas coisas. As pessoas elegeram o Lula, pessoas votaram no Lula e em deputados de direita, em deputados contrários ao pensamento do Lula. Então, vamos lá. Se você olhar, comprometido política e ideologicamente com o governo do presidente Lula na Câmara, você tem entre 80 e 90 deputados, os do PT e os do PCdoB. Os do PDT e do PSB, o presidente não conta para tudo, os do PSOL não conta para tudo, os da Rede não conta para tudo, e o Centrão é uma aliança conjuntural, fisiológica em muitos aspectos dela. O Centrão não sabe não ser governo.
ok? Então, eles não têm compromisso com o projeto do presidente Lula. Eles têm necessidade de tirar alguma coisa do governo e, em troca, entregar seus votos dentro do parlamento, ok? Isso é uma coisa. Se você olhar para o Senado, nós estamos falando que na Câmara o presidente tem comprometido ideologicamente com o projeto dele por volta de 17% dos deputados. No Senado, de 81, o presidente tem 9, só os 9 do PT. Todos os outros são aliados conjunturais, aliados, alguns mais leais, outros menos leais, mas não dá para dizer, vamos pegar o senador Omar, ele é um aliado leal do presidente Lula, mas o PSD não. O Kassab é secretário do Tarcísio. Metade do PSD faz oposição na Câmara dos Deputados. Alguns deputados do PSD votam contra o governo Lula em algumas votações importantes. Então, um governo que tem 17% dos deputados e 9% dos senadores não consegue mudar a lógica do cachimbo que entortou a boca. Não tem força parlamentar suficiente para acabar com esse modelo, que é um modelo muito ruim para o Brasil, porque precariza a execução orçamentária. O que significa isso na prática, na vida do povo? Significa que você precisa de uma estrada e vão gastar o dinheiro da estrada pagando um servidor que deveria pagar com orçamento próprio. Isso significa que você precisa de uma universidade e vão construir um centro de convenção. Isso significa que você tem urgência em fazer obra de saneamento básico e vão fazer uma quadra de esporte. Entendeu? Então, nós temos um desvirtuamento da execução orçamentária e uma desconexão da execução orçamentária com o que foi o projeto de país vitorioso na eleição de 2022. Um debate compreendendo os detalhes a respeito da influência dessas emendas no governo federal, mas também agora já temos 40 minutos, passou correndo, mas a gente vai ter que falar sim das influências nas eleições municipais e nas eleições do estado do Amazonas. Só para uma informação a mais, nessa semana também ocorreu uma operação relacionada ao INSS, o ministro da Previdência no foco, porque tentou defender e daqui a pouco ficou ruim para ele, mas veja, mesmo nessas circunstâncias que são de muito desgaste do ministro Lupe, o governo não consegue demitir o Lupe, porque o PDT tem 19 deputados, nem é muito, né? 17 deputados, nem é muito, mas, no entanto, faria toda a falta. Faria toda a falta. Como é que a circunstância atual do governo é muito complicada. Ele não pode demitir um ministro aliado, né? Que já está frito, né? Exatamente. Já foi fritado. Não tem condições, nem ele cede também. Então, a condição de governabilidade do atual governo Lula é fora de parâmetro em relação aos anteriores. Bom, eu queria que a gente falasse um pouco dessa influência. A gente ouviu aí a voz do prefeito de Manaus, Davi Almeida, no início do programa, mas isso ele só legenda a própria imagem daquele momento do evento do senador Omar Aziz e do Eduardo Braga, porque de frente para ele estavam ex-prefeitos, praticamente todos os prefeitos do interior do Amazonas, vereador, adversários desses prefeitos também, todos ali fazendo questão de mostrar seu rosto, a sua presença, numa antecipação muito grande de anúncio de pré-candidatura, diante de uma força dessas pessoas que não conseguiam fazer eventos dessa natureza anteriormente ao momento das emendas, porque eram muito, muito atrelados os prefeitos à necessidade da relação com o governo do Estado. Agora, eles necessitam também da relação com esses senadores e com essas emendas. Então, qual é essa realidade? A gente tem a realidade da eleição municipal, também muitas reeleições, com base também no repasse dessas emendas aos municípios. Então, vamos começar aqui pelo craque da avaliação das pesquisas, do resultado das eleições, que é o professor Afrânio. Então, olha, influência tem, obviamente, porque todo prefeito municipal e todo aquele pleiteante ao cargo de prefeito municipal vai precisar de recurso. E as emendas já eram algo muito importante quando no formato anterior, e agora passaram a ser muito mais importante. O evento que você se referiu lançou meio que um bloco, digamos assim, um bloco compacto,
que tem sido chamado de... A esquerda vem de um jeito, né? Ou seja, eles são a esquerda, e a direita meio que esfacelada, meio que subdividida num outro bloco, digamos assim. O que eu acho que vai acabar acontecendo, vão ter 2 blocos mesmo, vai ser meio que esquerda-direita na próxima eleição. O que a gente viu foi o seguinte, realmente representado por 62 municípios se fizeram representados, inclusive a capital. Se esses prefeitos ou ex-prefeitos vão continuar até lá, é um caso que a gente vai ter que ir avaliando ao longo do caminho, tá? Mas é óbvio que as emendas parlamentares aumentaram o poder de barganha do senador Omar, do senador Eduardo, dos parlamentares que tem, porque além deles receberem, como o Marcelo disse, as emendas individuais, que no ano passado, Marcelo, foi para o senador 70 milhões, algo próximo de 70 milhões, agora deve ser uns 80, 85, algo próximo disso aí, por ano. Ainda tem as emendas de bancada e ainda tem as emendas de liderança lá, aquelas que são dirigidas pelos líderes, influenciadas, digamos assim, pelos líderes, pela comissão, e que os líderes, dependendo da sua importância, também têm uma fatia daqueles 15, que agora serão 18 bilhões, estarão na mão do presidente da Câmara Federal. Tá? Então, é óbvio que as emendas representam uma fonte de recurso que nenhum prefeito pode abrir mão, sob o risco de não conseguir evoluir, digamos assim. Porque a maioria dos municípios mal tem condições de bancar sua própria folha de pagamento. Então, precisa disso para qualquer investimento. Você imagina, por exemplo, a Atalaia do Norte, que o Marcelo citou, quanto é que são os 5% de investimento que a Câmara Municipal autoriza ela a gastar? Deve ser uma coisa que não dá para nada. E nem precisa longe. Manaus, o Davi precisa desse dinheiro para fazer investimento. Justamente. E eu volto a dizer, mas tem aí um viés que vem dessa má fama de que todo o dinheiro que entra, ele sai, escoa uma boa parte para o ralo da corrupção. Então, isso aí, a meu ver, é algo que contamina qualquer percepção. Tá? E não é uma contaminação que não tem fundamento. A gente sabe que existe fundamento numa boa parte aí das situações. Então, esse lado desmoralizador sempre vai contribuir negativamente para como vai se ver esse tipo de debate. Tá? E nas eleições do ano que vem, que vão ser eleições estaduais, presidenciais, vão ter 2 vagas para o Senado em pauta, em foco, vai ter renovação da Câmara Municipal, renovação de 2/3 do Senado, da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, da própria Presidência da República, uma eleição mais diferente da que aconteceu no ano passado, que foi uma eleição mais varejo, né? Ou seja, tivemos 5.500 eleições no Brasil. Nessa nós vamos ter 27 mais a presidencial, digamos assim, 28. E vai ser mais centralizado, menos campanhas vão ter a estrutura necessária para se fazerem caminhar como deveriam, e esse assunto ainda vai render bastante até lá. Tá? E acho que algumas novidades acontecerão aí, tanto coisas boas quanto muitas coisas ruins também, como a comprovação de alguns mau uso desse tipo de recurso. Essa força das emendas dá a um grupo, eventualmente adversário ao governador Wilson Lima? A gente não tem certeza ainda se serão realmente adversários, né? Assim, declarados ou não declarados. Dá uma força sobremaneira, com certeza, porque equilibra e até supera em algumas situações o poder de barganha que o Estado tinha, e antes era soberano, o poder de barganha do Estado. Supera em que sentido? Supera no envio de recursos. Certo. Supera no envio de recursos. Tá? O governador Wilson Lima não pode mais ser candidato à reeleição. Ele provavelmente vem para uma vaga para o Senado, ou, como ele declarou recentemente, não vem para nada, fica onde ele está, que eu duvido muito, mas pode ser que isso aconteça, guardadas as devidas proporções aí. É algo assim que não dá para explicar agora, se acontecesse.
Seria algo que o universo teria que conspirar a favor disso aí. Então, eu diria que reequilibra o tabuleiro, ou até desequilibra em algumas situações. É uma eleição diferente, né, professor Tiago? Assim, a gente tem visto, a única que saiu da linha da força da máquina foi a do Bolsonaro. E aí é quando o governador Wilson Lima consegue furar essa bolha. Mas na sequência, a reeleição dele é demonstração do uso muito forte da máquina também, né? Ele tinha uma avaliação péssima um ano antes. Então, essa questão das emendas com a força, com o progresso que elas criaram em relação de poder de colocar dinheiro nos municípios, dá um diferencial para o Omar e para o Eduardo nessa eventual confronto com a máquina do Estado? Olha, eu acho que é possível reequilibrar. Né? Eu não diria... Assim, é muito difícil a gente pensar em que o poder, embora com certeza, né, as emendas parlamentares, elas nos últimos anos, elas vêm aumentado, né, o acesso que os deputados, seja individualmente, seja por bancada, ou seja, como o deputado Marcelo fala, as emendas extraordinárias, né, que também são aquelas dos líderes das comissões que eles distribuem e tudo mais, todas elas aumentaram ao longo dos últimos anos, né? É interessante até observar quando a gente pensa, só voltar um pouquinho ainda à questão federal, mas eu já vou tocar na questão local, quando a gente pensa no equilíbrio de forças, né, nos freios e contrapesos do Executivo, Legislativo e Judiciário, a gente percebe que, ao mesmo tempo, na mesma medida em que o Congresso Nacional passa a ter mais acesso ao orçamento, na mesma medida há mais judicialização da política. Você vê que o Supremo Tribunal tem exatamente porque os desvios em termos de como se usa esse orçamento, né, e a correlação de forças, ela acaba sendo muito complicada, né, de se resolver ali, e exatamente que o Supremo é acionado mais vezes. Então, é interessante observar isso, porque, evidentemente, né, o Supremo precisa intervir para que haja algum tipo de... que as forças estejam equilibradas. Exatamente. Uma força mediadora. Né? Então é interessante esse movimento, se a gente pensa ao longo da história recente, inclusive, em relação ao papel do parlamento, né? No acesso ao orçamento federal. Mas aí, voltando para o que acontece localmente, né? É muito claro de que como o professor Afrânio acabou de dizer, os municípios, principalmente os municípios menores, eles precisam, eles necessitam desses recursos parlamentares. Inclusive, alguns estudos apontam que aquilo que o deputado Marcelo também já mencionou, que na área da saúde, por exemplo, atenção básica, que alguns estudos que eu acompanhei, tem aumentado a participação parlamentar no dispêndio para essas políticas e diminuído a participação própria dos municípios, né? O que é exatamente um problema, e aí, porque acontece que, o que os municípios estão fazendo com esse dinheiro, que em tese, com esse orçamento que em tese era para ser destinado para atenção básica e passa a ser coberto pelas emendas parlamentares, não se sabe, mas o fato é que esses recursos têm um poder muito... os deputados passam a ter um poder muito interessante, muito forte nessas prefeituras, nesses municípios, e que, evidentemente, isso vai reverberar na eleição para governo, para Senado e para deputado, né? Ou seja, a força que o Legislativo passa a ter nessas eleições também é interessante, é importante. E, nesse momento, no contexto político brasileiro, que a gente viu muito bem a volta dessa discussão, dessa polarização, a volta que eu diria que parece que capitalismo e socialismo lá na década de 80, início de 90, né, isso surge em termos de narrativa, em formas de narrativa e de organização política também. A gente não pode dizer que a direita se organizou em torno do Bolsonaro, e vem dando o tom das últimas eleições. Esse tom, eu imagino que por conta, principalmente olhando localmente, por conta da ação dos senadores, né, e dos deputados nos locais, né, nas prefeituras e municípios, a eleição para governador reequilibra mais
a sombra, digamos assim, das últimas eleições ainda está muito presente. Então, eu diria aqui, concordando com a Fran, que nós temos um equilíbrio, mas ainda não dá para a gente tecer nenhum tipo de perspectiva em relação de como que essas correlações de força vão estar nessa balança, né? Qual vai estar mais alta ou e se a qual balança vai vai estar estar mais do mesmo jeito que está agora. Se vão estar Exatamente. todos do mesmo lado, todas essas forças, né? O deputado Marcelo, a gente não pode descartar nenhuma dessas questões. Eu vou fazer a rodada final para a gente pegar aqui a opinião do deputado Marcelo, mas já fazer as nossas considerações finais, mas ouvi-lo também a respeito. Eu estava lá presente nesse evento, o senhor é alguém que acompanha muito de perto também todas essas movimentações. Então, é um grande trunfo que está nas mãos do Eduardo Braga e do Omar Aziz, não é de hoje, né, já é de algum tempo. Eles ajudaram na reeleição de muitos prefeitos do interior do estado. No resultado final, nós fizemos programas aqui, fazendo aquela avaliação, né, de quantos prefeitos apoiados pelo governador Wilson Lima, quantos pelos outros parlamentares. Então, havia realmente uma vantagem para eles. Esses prefeitos devem a essas duas figuras também, mas eles não dão sinais de que esse trunfo é o suficiente. Me parece que lutam e deixam janelas abertas para conversa com as duas máquinas, da prefeitura e do governo do estado. E eles têm experiência de eleições. Aliás, os dois são políticos que dificilmente se elegem sem máquina, né? Então, tem esse histórico deles e eu penso que eles, nos sinais, nesse momento, dão demonstração a esse respeito. Não querem dispensar a possibilidade de ter uma máquina no apoio dessa disputa de reeleição e, no caso do senador Omar, de eleição. Zine, vamos lá. Eu acho que, primeiro, nós temos que considerar que o governador Wilson Lima, ele é muito ruim de gestão de recursos para cuidar de saúde, para cuidar de segurança, para cuidar do dia a dia da vida do povo, mas ele é muito bom de gestão de recursos para influenciar em eleição, tanto que conseguiu reverter a impopularidade da eleição passada. O que eu não sei se será possível nessa eleição, porque a realidade das contas públicas do governo do estado do Amazonas é catastrófica. Falam numa dívida de 4 bilhões de reais só na Secretaria de Saúde. E nós não estamos falando de uma saúde que funciona atendendo as pessoas com qualidade e eficiência. Nós estamos falando de uma saúde em que as pessoas vivem em sofrimento à espera de uma consulta com especialista, de um exame, de uma cirurgia, em que o SECOM vive a angústia daqueles pacientes e dos seus familiares e ainda assim falam num rombo de 4 bilhões de reais. Por que eu digo falam num rombo de 4 bilhões de reais? Porque ninguém sabe qual é o rombo efetivo do governo do estado, porque há uma orientação hoje de não empenhar as dívidas contraídas. Quando você não empenha, não aparece no portal Transparência. Então, a dívida ela é muito maior do que parece com fornecedores. Isso tira um pouco a capacidade que o governador Wilson Lima tem de atender prefeitos do interior. E, por isso, hoje há uma extrema indisposição dos prefeitos do interior com ele e uma extrema simpatia dos prefeitos do interior com o senador Omar e com o senador Eduardo. O senador Omar e o senador Eduardo estão utilizando a sua grande influência, a sua grande força política no Senado. O senador Omar lidera um partido de 14 deputados federais e o senador Eduardo lidera um partido de 12 deputados federais. Os dois sozinhos quase já têm assinatura suficiente para uma CPI. Isso faz com que eles consigam mais recursos. Então, enquanto o governador promete coisas para os prefeitos e não entrega, os dois senadores entregam. E isso diminui um pouco essa capacidade da influência da máquina e aumenta um pouco a capacidade da influência dessas emendas. Então, acho que esse é um elemento importante nessa história, na história política. Mas eu acho que o que é mais importante é que cada cidadão, e a gente está caminhando por fim, e eu quero concluir fazendo essa reflexão, que cada cidadão possa tentar refletir de forma crítica sobre como os seus escolhidos executaram esses milhões de reais que eles tiveram à sua disposição. Eu posso vir aqui e dizer que os 44 restaurantes populares do governo do estado foram feitos com emendas minhas. Eu posso dizer que todos os CRAs da Prefeitura Municipal foram feitos com emendas minhas.
Eu posso dizer que a nova base do SAMU vai ser feita com emenda minha. Eu posso dizer que as UTIs de Parintins foram feitas com emendas minhas. Eu posso dizer que a usina de oxigênio de Manacapuru foi feita com emendas minhas. É importante a população refletir sobre isso. Na eleição para a prefeitura, Rosiane, eu dizia que um deputado colocou 35 milhões de reais na Secretaria de Estado de Saúde, um deputado que diz que o governador é desonesto, mas botou na secretaria dele 35 milhões de reais. Para quê? O que foi feito com esses 35 milhões de reais? O fato é que muitos desses recursos estão virando pó, por falta de transparência, por falta de critério de distribuição e por falta de controle social da sociedade cobrar dos seus parlamentares o que de concreto foi feito com esses milhões de reais que eles tiveram acesso e que efetivamente poderiam ter mudado a vida das pessoas, mas parece que estão mudando muito mais a vida dos políticos do que a vida das pessoas. Marcelo Ramos, a gente vai passar agora aqui para as nossas considerações finais, só para fazer o registro do agradecimento da presença dele e do reconhecimento, mais um, porque onde ele passa, ele tem recebido esse reconhecimento da falta que faz no parlamento. É, sem dúvida, um dos quadros políticos mais preparados do estado do Amazonas. Agora eu pego aqui a consideração final do professor Afrânio. Muito obrigada, acho que a gente fez um programa redondinho, hein, professor? Mais um. Explicamos as questões detalhadas e específicas dessas emendas, elas são complicadas, e entramos nas questões políticas e eleitorais também. Eu que agradeço, Rose. Foi um prazer, uma honra, como sempre, estar aqui com você. Mais ainda na presença do Tiago, do meu amigo Marcelo. Sempre vale a pena conversar, debater com você, Marcelo, com você também, Tiago. E somos colegas na Universidade Federal do Amazonas, mas principalmente ser colaborador do seu programa aqui. Sempre é uma alegria poder fazer isso aqui. E eu aproveito para desejar aos nossos ouvintes um bom feriado, um bom dia do trabalhador. Muito bem. Professor Tiago, primeira vez, espero que você volte muitas outras vezes aqui. A sua contribuição é fundamental também como professor e como crítico, e alguém que se atualiza sempre. A gente tem percebido, já pôde ter ali uma experiência na sala de aula também, o senhor. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Rose, meu amigo Afrânio. Prazer também debater com o deputado Marcelo, também trazer aqui a sua experiência. É muito interessante esse tipo de diálogo, porque a gente traz alguém que vive, trabalha, né, a política, sente a política, né, e atua na política com muito esmo há muitos anos. Eu que sou da academia, né, atuo na política como um intelectual, como estudante, como pesquisador. O professor Afrânio, que tem os dois lados, né, na academia e também atua no processo eleitoral por meio de pesquisa também do seu conhecimento. Então, acho que adorei participar, né, estou aberto a próximos convites e parabenizo também você, Rosa, pela condução do programa, gostei muito, parabéns. Obrigada, e aqui comigo no Exclusiva, me ajudaram a fazer esse episódio do Exclusiva, o Tiago na operação, a Stephanie Smith na produção, na direção do programa, Rafael Campos na nossa direção geral de jornalismo, e esse é o Exclusiva, seu programa de debates e discussão da Band News Difusora. O episódio completo fica disponível no YouTube.